Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas da ArcServe e neste momento damos início a mais um de nossos webcasts técnicos, hoje falando sobre a tecnologia de desduplicação presente no ArcServe ODP. Então esse é um tema bastante importante, a desduplicação é um dos principais diferenciais, uma das principais funcionalidades entregues hoje pelo ArcServe ODP, então é muito importante dominar esse assunto, conhecer seu funcionamento, as suas características, para que seja possível fazer uma implementação bem sucedida da solução. Então eu gostaria primeiramente de dar as boas-vindas a todos, agradecer pela sua participação, pelo seu tempo. Gostaria de pedir que vocês mantenham seus microfones em mute para que não haja ruídos ou interferências no decorrer da apresentação. E haverá um espaço para perguntas e respostas ao final. Então, caso você queira fazer a pergunta pelo microfone, você pode aguardar até o final e fazer a sua pergunta, ou, se você tiver essa dúvida, não quiser esquecê-la, quiser enviá-la imediatamente pelo chat do Webex, fique à vontade. No momento ali de perguntas e respostas, eu também responderei as perguntas enviadas pelo chat. Então, eu gostaria de dar início ao webcast de hoje, fazendo uma breve introdução sobre a ArcServe, certo? Nós somos uma empresa global 100% focada em soluções de backup, recuperação e continuidade de negócios. Então, até julho do ano passado, nós éramos uma subdivisão da CA Technologies, mas a partir de agosto nós já passamos a ser uma empresa 100% independente, 100% focada. Isso nos dá uma liberdade muito grande de investimento, um foco muito maior e uma robustez, porque apesar de sermos uma empresa teoricamente nova, 100% das pessoas que lidavam com a ArcServe dentro da CA, seja nas áreas de vendas, pré-vendas, suporte, desenvolvimento, marketing, todos migraram para a ArcServe. Então, o time permanece o mesmo e agora nós temos a possibilidade de levar a solução muito além daquilo que ela podia chegar dentro da CA. E o que nós fazemos? Como eu disse, a ArcServe é uma empresa 100% dedicada a soluções de proteção, recuperação e continuidade de negócios. Então, proteção de dados, recuperação de dados. E a nossa solução mais conhecida é o ArcServe Backup, que está no mercado há mais de 20 anos. O ArcServe Backup é uma solução bastante robusta para aqueles clientes que tenham ambientes heterogêneos com diversos tipos de sistema operacional, Windows, Linux, Unix, diversas aplicações e que precisem basicamente de um backup realizado em fita. Então esse tipo de cliente, esse perfil de cliente é muito bem atendido pelo ArcServe Backup. Porém nós vínhamos notando já há algum tempo que para ambientes baseados em backup em disco e também onde houvesse um volume de dados muito grande, com um grande número de máquinas virtuais, existe essa questão de que as soluções tradicionais, aquelas soluções de backup de arquivos, como é o caso do ArcServe Backup, elas acabam não oferecendo a performance necessária, a flexibilidade necessária para atuar nesse tipo de ambiente. Por conta disso, aproveitando inclusive o momento da empresa, nós consolidamos algumas outras soluções que nós já tínhamos no portfólio anteriormente, que era o ArcServe D2D e o ArcServe RH, numa nova plataforma que será a próxima geração de soluções ArcServe, que é o ArcServe Unified Data Protection ou ArcServe ODP. Então, somente um comentário importante, o ArcServe Backup ele não é substituído pelo ArcServe ODP, pelo contrário, ele continua existindo, tem a sua evolução garantida, terá novas versões com mais funcionalidades e está 100%, a ArcServe está 100% comprometida também com a evolução do ArcServe Backup.
Porém, para aqueles clientes que busquem, né, soluções mais especializadas para backup em disco, de ambientes virtuais, com uma tecnologia mais moderna, uma eficiência maior e principalmente uma solução que vá além do backup, o Arcserve UDP é a melhor solução, pois ele entrega, ele consolida dentro de uma única ferramenta a tecnologia de backup, replicação e alta disponibilidade. Então, antes de falar da desduplicação especificamente, vou fazer um rápido overview, uma rápida explicação sobre o Arcserve UDP, para que todos estejam na mesma página. O UDP é uma solução, como eu disse, que unificou algumas ferramentas que nós tínhamos antes no nosso portfólio. Então, um dos principais pontos, uma das principais vantagens do UDP é que ele trouxe para dentro de uma única console, 100% baseado em Web 2.0, ou seja, que você, o seu cliente, pode acessar diretamente a partir de qualquer navegador, seja em um notebook, em um desktop, em um tablet, um smartphone. E a partir dessa console, você consegue gerenciar características, funcionalidades de backup, recuperação, replicação de dados e alta disponibilidade. Então você tem todo o espectro da proteção de dados e da recuperação desses dados gerenciados a partir de um único ponto. Esse é um dos nossos principais diferenciais. E outro ponto bastante interessante, fundamental para compreender o Arcserve UDP é a maneira como o UDP faz os seus backups. Então ele atua de forma diferente daquelas soluções tradicionais, como por exemplo o Arcserve Backup. O Arcserve UDP ele trabalha com backups em nível de imagem. Isso significa que ele, ao contrário de soluções tradicionais, ele não vai fazer o backup de uma pasta, ele não vai fazer o backup de um arquivo, ele não vai fazer o backup de uma base SQL, ele vai fazer o backup, vai gerar um snapshot ali, uma imagem do servidor completo, incluindo o sistema operacional, incluindo aplicações instaladas, dados, configurações, tudo isso é capturado. Então, a vantagem desse método é que você consegue uma performance muito maior. É uma solução tradicional que precisa fazer o backup em nível de arquivos, como ocorre com o Arcserve Backup, por exemplo, ela vai precisar executar esse backup arquivo por arquivo. Então, se você tem 1 milhão de arquivos, a ferramenta vai passar arquivo por arquivo. E cada arquivo vai ser aberto, lido e fechado. Então, perde-se muito tempo nessas operações de abrir e fechar arquivo, fazendo com que a taxa de transferência e a performance do backup caia. Isso não ocorre com o UDP, por ele tratar esse backup em nível de imagem. E outro benefício é que, ao copiar a imagem completa do servidor, é possível fazer a recuperação desse servidor inteiro no caso de um desastre. Você tem ali armazenados o sistema operacional, as aplicações, então você não precisa reinstalar absolutamente nada. Você consegue, a partir daquela imagem gerada, reconstruir esse servidor inteiro até em um hardware diferente do original, em uma VM e etc. Apesar do backup ser feito em nível de imagem, o que ocorre tanto para servidores físicos quanto virtuais, não há diferenças entre essas duas situações. Nós suportamos tanto servidores físicos Windows e Linux, quanto servidores virtuais VMware e Hyper-V. A única diferença entre físico e virtual é que nos ambientes físicos são utilizados agentes instalados localmente em cada servidor, enquanto que no ambiente virtual não é necessário nenhum tipo de agente. Nós acessamos diretamente as máquinas virtuais através das APIs fornecidas pela VMware e pela Microsoft. Então, apesar do backup ser feito em nível de imagem, a recuperação ela pode ser granular. Então, além de poder voltar a imagem completa do servidor quando necessário, também é possível voltar arquivos, pastas, bases de dados, aplicações e etc. Então, é fundamental compreender esse conceito para entender o que é o Arcserve UDP.
Por fazer esse backup em nível de imagem, apesar de todos os benefícios, há uma consequência a princípio negativa, que é o armazenamento de uma quantidade maior de informações do que aquilo que os clientes geralmente estavam habituados, principalmente aqueles clientes que fazem backup apenas de uma pasta. Então, justamente para contornar isso e tornar a solução ainda mais eficiente, nós oferecemos no ArcServe UDP uma tecnologia chamada I ao quadrado, que oferece incrementais infinitos, ou seja, após realizar o primeiro backup daquele servidor, daquela estação, daquela máquina virtual, que vai ser sim um backup full, não tem como fugir disso no primeiro backup, todos os backups realizados dali em diante serão backups simplesmente incrementais com base nos blocos modificados naquele servidor, naquela estação, naquela VM. Então, esses backups seguintes vão capturar apenas as modificações em nível de bloco, ou seja, eles são até mais eficientes do que um incremental de uma solução tradicional, visto que qualquer solução tradicional baseada em arquivos, quando é feito um backup incremental, a única coisa que essa solução vai olhar é se aquele arquivo sofreu modificação ou não. Se sofreu, ele será copiado por inteiro novamente. Então, se um usuário modifica uma planilha de 100 MB, altera uma célula dentro dessa planilha, uma solução tradicional copia os 100 MB novamente. Já o ArcServe UDP vai copiar apenas os blocos referentes àquela modificação que ocorreu no arquivo. Então, apesar do backup inicial ser maior do que aquilo que o cliente estava acostumado, os backups seguintes serão muito menores, muito mais rápidos. E a partir de qualquer incremental do ArcServe UDP, é possível recuperar o servidor inteiro ou qualquer informação dentro dele, como se estivesse sendo executado um backup full todas as vezes. Então, qualquer incremental serve como o que nós chamamos de ponto de recuperação. O servidor pode ser recuperado por completo até aquele momento em que foi executado aquele incremental. Então, essa é uma das tecnologias que ajudam a reduzir o tamanho desses backups, reduzir o consumo de disco e tornar a solução ainda mais eficiente. A outra tecnologia é justamente o tema do nosso webcast de hoje, a tecnologia de desduplicação de dados. O ArcServe UDP ele tem como uma de suas principais características e benefícios justamente essa tecnologia, pois nós combinamos dentro dele o poder da desduplicação global com a característica de que essa desduplicação é realizada na origem. Mas antes de falarmos disso, é importante entender o que é desduplicação. Basicamente, a desduplicação é uma tecnologia que consiste na comparação dos dados durante o armazenamento. Então, sempre que forem encontrados dados repetidos, dados iguais, é feita uma única cópia, armazenada uma única instância daqueles dados no destino. Para que isso ocorra, para que a desduplicação possa ser utilizada, é preciso que o destino seja um dispositivo de disco, visto que para posteriormente efetuar uma restauração desses dados, será preciso acessar blocos e informações em pontos aleatórios do disco. E a fita, que é um dispositivo de armazenamento de backup muito popular, ela não oferece essa flexibilidade. Ela permite única e exclusivamente a escrita e a leitura sequencial, não sendo possível obter dados aleatoriamente dentro de uma fita. Por isso não existe desduplicação em fita, apenas em disco. Então, como é executada, como é feita exatamente essa desduplicação? Bom, existem dois tipos principais de desduplicação. A desduplicação em nível de arquivos, que é a mais simples. Ela simplesmente compara os arquivos entre si. Se os arquivos forem iguais, é guardada uma única cópia daquele arquivo. Esse tipo de desduplicação não é muito eficiente, pois geralmente não há tantos arquivos duplicados assim, numa rede de uma empresa ou num servidor de arquivos, enfim.
existe sim um certo grau de duplicação, mas não chega a ser algo tão significativo. Por isso, o tipo de desduplicação mais eficiente, na maior parte dos casos, é a desduplicação em nível de bloco. A desduplicação em nível de bloco, ela vai além de olhar apenas o arquivo como um todo. Ela olha os blocos que compõem aquele arquivo, olha pedaços muito menores e compara esses pedaços entre si. Então, arquivos que geralmente são diferentes, né, como um todo, se você analisar o arquivo como um todo, são arquivos diferentes, mas se de repente esses arquivos compartilharem ali uma estrutura similar, por exemplo, pensem num documento oficial da empresa de vocês, onde você tem aí uma primeira página, que é uma capa com o logo da empresa de vocês, uma foto, enfim, né, um fundo colorido. Aí você tem uma segunda página que tem uma apresentação da sua empresa, você tem uma terceira página com o seu portfólio, e aí na quarta página você vai colocar a descrição de um produto específico, ou de um serviço, ou de uma proposta de valores, enfim. Aquelas 3 primeiras páginas são iguais em centenas de arquivos, sendo que cada um deles é diferente entre si, mas eles compartilham essa informação. Então, a desduplicação em nível de blocos consegue identificar esse tipo de cenário, né, e atuar para que aquela parte da informação que é duplicada seja armazenada uma única vez. Para executar essa desduplicação, é utilizado um recurso chamado hash. O hash é o resultado de uma operação matemática, de um algoritmo, né, que atua como uma espécie de assinatura exclusiva de determinado dado. Ou seja, sempre que um bloco de dados que contém determinada informação for submetido àquele algoritmo, àquele cálculo, ele gerará um hash que identifica exclusivamente aquele conteúdo daquele bloco. Sempre que houverem 2 blocos com o mesmo conteúdo, eles gerarão exatamente o mesmo hash. Se houver qualquer diferença naquele bloco, ele já gerará um hash diferente. Então, esse hash, essa assinatura, é fundamental para realmente executar a desduplicação. É com base nos hashes que são feitas essas comparações. Então, um exemplo de como isso funcionaria. Digamos que temos 3 diretórios ou 3 arquivos aqui que a princípio são diferentes, A, B e C. Dividimos então esses arquivos ou diretórios em blocos menores. Eu coloquei aqui binários, porque no fim todas as informações acabam sendo binárias ali para o computador. Então, mais ou menos dessa forma que ele irá trabalhar. Então vamos supor que esse diretório, esse arquivo A, ele é composto por 2 blocos. Um bloco com conteúdo 001 e um outro bloco com conteúdo 010. Ao executar ali o algoritmo de hashes em cima dessa informação, vão ser identificados ali os hashes, as assinaturas desses blocos, que eu chamei aqui de X e Y. Aí eu tenho o meu arquivo B, onde eu tenho ali um bloco 010 e um bloco 110. Então eu vou fazer o hash desses blocos e eu vou chegar aqui a esses hashes, Y e Z, por exemplo. E a mesma coisa aqui no meu arquivo C. Eu só cometi um pequeno errinho aqui. Deixa eu até corrigir. Então eu tenho aqui o hash 010 e 001. Então, isso vai gerar, quer dizer, os blocos 010 e 001, que vai gerar os hashes Y e X. Então, na hora que eu vou desduplicar essas informações, eu vou ver que eu tenho, por exemplo,
meu bloco Y aparecendo aqui 3 vezes. O meu bloco X aparecendo 2 vezes. E o meu bloco Z aparecendo uma única vez. Então, na hora de gravar isso no disco, eu vou gravar apenas uma cópia de cada um desses blocos. E os hashes que identificam esses blocos. Então, eu tenho lá o 001, que é o X, o 010, que é o Y, e o 110, que é o Z. Para que eu possa depois ler essas informações, quando eu precisar fazer um restore, eu gravo um arquivo chamado índice, onde existem as instruções de como montar esses dados de novo. Por exemplo, A é igual a X mais Y, D é igual a Y mais Z, C é igual, no caso aqui, a Y mais X. Então, se cada um desses blocos aqui tivesse, por exemplo, 1 GB de tamanho, ao invés de eu guardar 6 GB no meu disco, eu teria guardado apenas 3. Então, esse é o valor da desduplicação. Eu consigo reduzir significativamente o montante de dados armazenados e, consequentemente, eu consigo reduzir também tempo de backup, consumo de rede, etc. Como que isso é aplicado no UDT? Nós executamos essa desduplicação de forma global na origem. O que significam essas duas características, global e na origem? Global significa que eu faço justamente aquilo que eu acabei de mostrar. Eu decomponho todos os dados de todos os servidores em blocos e eu comparo todos os blocos de dados entre si, independente de ser um servidor Windows ou Linux, virtual ou físico, SQL, Oracle, Exchange, etc. Não importa o que existe dentro desse servidor ou dentro dessa estação de trabalho. No final, tudo vai ser convertido em blocos, todos os blocos vão ter um hash ali calculado e todos os blocos repetidos serão armazenados uma única vez. Então, eu consigo, com a desduplicação global, uma taxa de economia do meu armazenamento muito maior, porque eu estou comparando muito mais informação. Então, eu consigo taxas de 80%, 90% de redução do tamanho desses backups. E o outro ponto, a outra característica, é que essa desduplicação é feita na origem. Isso significa, na verdade, no agente de backup do ArcServe UDT. Então, isso significa que é possível identificar aquela duplicidade dos dados já no servidor onde a informação está. Então, aqueles dados duplicados não precisam ser enviados pela minha rede para que cheguem no meu repositório de disco, no meu destino, e só então sejam deduplicados. Na verdade, eles já sairão desduplicados aqui da origem, otimizados. Então, eu tenho aquela mesma economia de 80%, 90%, não apenas no disco, mas também no meu consumo de rede, conseguindo backups muito mais rápidos, muito mais efetivos. Um ponto que vale a pena ressaltar, no entanto, é que quando nós falamos em desduplicação de dados na origem, ou seja, no agente, isso se aplica quando você estiver fazendo um backup via agente. Se você está fazendo um backup sem agentes, por exemplo, de ambientes virtuais, VMware, Hyper-V, que utilizam um conceito de proxy de backup, que é um servidor que vai intermediar ali a comunicação com o VMware ou com o Hyper-V, a origem desse backup, na verdade, vai ser o proxy. Então, a desduplicação vai ser executada nele. Então, o tráfego que vem ali via SAN, do storage até o proxy, ou via rede, lá do meu ambiente Hyper-V até o proxy, não é deduplicado. Ele só vai ser deduplicado do proxy para o destino do backup. É a mesma coisa no Hyper-V. No Hyper-V não existe
a possibilidade de fazer um transporte SAN. O backup é sempre via LAN, via rede. Então, o tráfego do Hyper-V até o proxy não é deduplicado. Ele só será deduplicado do proxy para o RPS. Então, é muito importante a gente ter esse conceito bem claro. Por isso que existem as possibilidades, por exemplo, no caso do VMware, de você colocar o proxy dentro de uma máquina virtual e usar o conceito, né, de transporte hot edge para ter essa desduplicação verdadeiramente na origem. E no caso do Hyper-V, o equivalente seria usar um dos hosts físicos lá do ambiente Hyper-V como proxy para que essa desduplicação seja feita na origem. Então, no caso de máquinas virtuais protegidas sem agentes, é importante lembrar que a origem será o proxy. Como trabalha então essa desduplicação do UDP? Para que nós consigamos atingir aquele objetivo de entregar uma desduplicação global, porém na origem, ou seja, no agente, nós precisamos dividir o processamento, a execução da desduplicação entre alguns componentes. Ou seja, uma parte dessa desduplicação, uma parte do processo de desduplicação em si, é executado no agente de backup, e a outra parte é executada no Recovery Point Server, o RPS de destino, que é o nosso servidor de ponto de recuperação, nosso repositório inteligente. Então, para executar essa desduplicação, em todo o agente de backup do DP, existe um componente interno chamado GDB Client, que é o principal componente responsável pela desduplicação. É claro, ele vai executar uma série de processos muito importantes para o processo de desduplicação. Por exemplo, após gerar ali o snapshot daquele servidor, é o próprio GDB Client que existe no agente de backup que vai decompor esse snapshot em blocos menores. E é o próprio GDB Client que vai calcular os hashes, as assinaturas desses blocos. Posteriormente, será o GDB Client também que vai enviar esses blocos de dados e os arquivos de referência para o RPS. Então, o GDB Client é um componente muito importante na arquitetura da desduplicação do Arcserve UDP, provando que essa desduplicação ocorre na origem. Porém, para que seja possível efetivamente utilizar a desduplicação no UDP, é imprescindível que o destino dos backups seja um RPS. Se o cliente optar por não utilizar o RPS e sim enviar os dados diretamente para um compartilhamento, por exemplo, não é possível fazer a desduplicação, pois ela não ocorre apenas no GDB Client. Ela precisa de outros 3 componentes que rodam, só existem no RPS. Esses componentes são o GDB Primary Service, que é o serviço principal da desduplicação, é ele que é responsável pelos metadados e por fazer o mapeamento dos volumes, interligar ali os hashes com os blocos, com os índices e fazer todo o controle desse processo. Nós temos o serviço de hash, o GDB Hash Service, que recebe os hashes calculados pelos agentes, pelo GDB Client, e compara com os hashes que já existem nesse RPS, os hashes que ele já conhece. É dessa forma que nós conseguimos fazer uma desduplicação global. A gente já vai ver a seguir um pouco melhor esse passo a passo, esses processos da desduplicação. Mas apenas para que vocês entendam qual que é a responsabilidade de cada um desses componentes. E o terceiro serviço que existe no RPS é o GDB Data Service, ou serviço de dados, que é o serviço responsável por gerir o armazenamento dos blocos únicos no disco. Então, o processo de desduplicação, ele ocorre sempre entre esses 4 componentes, sendo que o GDB Client, que fica lá no agente de backup,
se comunica com todos os outros 3 serviços para poder executar esse processo. Então vamos ver um pouquinho do workflow dessa desduplicação, tá? Como que ela funciona na prática. Então o primeiro passo de um backup é sempre o snapshot, a geração da imagem. Após essa geração da imagem, o próprio GDD Client, ou seja, o agente de backup, divide esse snapshot em blocos menores. E em seguida ele calcula os hashes, ou seja, as assinaturas desses blocos. Esses hashes, é importante ressaltar que eles são muito pequenos, eles têm como tamanho alguns bytes, pois eles são basicamente um código alfanumérico que identifica aquele bloco de dados. Então esses hashes que foram gerados, são muito pequenos, eles são enviados ao RPS, mais especificamente ao hash service do RPS, para que seja possível comparar os dados que esse agente encontrou com os dados que já estão armazenados aqui no disco, ou seja, que já são conhecidos pelo meu RPS. Então, uma vez que o RPS recebe esses hashes lá do agente, ele compara esses hashes com aqueles que ele já conhece. E esse aqui é um ponto importante para compreender mais adiante os recursos de hardware, as exigências de hardware do RPS. Enquanto o RPS não responder para o agente, nesse momento, assim que está sendo feita essa comparação, o agente ele fica ocioso. Ele não pode enviar os seus dados até receber uma resposta do RPS com relação a quais blocos precisam ser enviados. Por conta disso, para que essa resposta seja a mais rápida possível, essa tabela, esse banco de dados com as informações dos hashes que o RPS já conhece, ficam armazenadas ou em memória RAM, por isso nós veremos adiante as exigências de memória RAM no RPS podem ser bastante elevadas, ou em SSD, que são os discos de estado sólido que oferecem uma taxa de acesso aleatório muito mais rápida do que discos mecânicos. Então é imprescindível dimensionar adequadamente esses recursos. Então, uma vez que o hash service compare os hashes enviados pelo agente com os que ele já conhece, ele vai identificar aqueles que são já conhecidos, ou seja, aqueles que já existem. No caso aqui, o hash vermelho já era conhecido, então será enviado pelo RPS ao agente um arquivo de referência, ou seja, um arquivo que faz um apontamento àquele hash que já existe lá no destino, para que o agente saiba que aquela informação não precisa ser enviada. Então, as informações diferentes, aquelas que não são conhecidas, elas são enviadas pelo agente ao serviço de dados do RPS para que sejam armazenadas no disco. Após o término dessa cópia, o agente, o GDD Client, ele ainda gera o arquivo de índice, ou seja, as referências de como remontar esses dados posteriormente quando necessário, e aí ele envia esse arquivo de índice ao Primary Service do RPS, concluindo ali o backup. E a última etapa desse backup é carregar os hashes referentes a esses novos blocos ali na memória RAM ou no SSD do RPS. Então, basicamente, esse é o fluxo de trabalho da desduplicação. Então, antes de vermos na prática como aplicar esses conceitos, vamos falar um pouquinho de arquitetura e dimensionamento, pois isso é muito importante, como eu disse há pouco, para que a desduplicação seja eficiente, é fundamental que o RPS seja dimensionado de forma adequada. Então, para que vocês que não conhecem ainda a fundo o DP possam compreender um pouco melhor os componentes e a arquitetura da solução. O RPS, ele é um dos componentes do DP. Ele é o destino dos backups. Então,
é através do uso de um Recovery Point Server, de um RPS, que você vai poder habilitar o recurso de desduplicação. Sem utilizar o RPS, isso não é possível. Mas claro, se você não tem interesse na desduplicação, você poderia descartar o RPS e utilizar apenas os agentes, pois o ArcServe-ODT ele trabalha com o conceito de agentes independentes, agentes autônomos, ou seja, os próprios agentes são capazes de fazer backup por conta própria, se você não tiver um RPS para ser o destino desse backup. Aí, nesse caso, o agente gravaria seus backups diretamente num disco qualquer, seja um HD externo, uma pasta compartilhada e etc. E tudo isso é gerenciado a partir de um outro componente do DT chamado Unified Management Console, ou console de gerenciamento unificado. Então, esses são os três principais componentes. Eu não vou entrar muito no detalhe dos demais. É o agente, no caso dos servidores físicos, ou o proxy, no caso dos servidores virtuais, que na prática não deixa de ser um agente, ele só não fica dentro das VMs, e sim fora, mas ele é quem vai executar esses backups das máquinas virtuais. O RPS, que é o destino do backup, você pode ter múltiplos RPS se você quiser, e a console, que é o servidor responsável pela gestão do ambiente. Então você vai instalar a console num servidor onde vai ficar o banco de dados, onde vai ficar a interface web de gerência do DT. Então essa arquitetura do DT ela é distribuída. Essas funções podem estar espalhadas em diferentes servidores. Por exemplo, um servidor dedicado para a console, um servidor dedicado para o RPS, ou mais de um RPS se você quiser, os agentes e os proxies. Ou num ambiente menor, um ambiente mais simples, você poderia consolidar todos esses papéis, todas essas funções, com exceção dos agentes, é claro, no mesmo servidor. Como que nós dimensionamos, então, o Recovery Point Server? Falando dos requisitos mínimos para esse equipamento. O RPS, ele desempenha, além da desduplicação, ele desempenha outras funções. Mesmo que você não faça a desduplicação, o RPS ele ainda vai ser responsável, por exemplo, pela geração de catálogos dos seus backups de forma centralizada. Então, quando você usa o RPS como destino, ao invés do próprio agente gerar os catálogos, essa responsabilidade passa para o RPS. Outro ponto, um processo chamado mesclagem, que é a limpeza dos backups mais antigos quando a retenção desejada é atingida. Isso também é executado pelo RPS. Então, por natureza, o RPS ele já é um servidor que demanda um pouco mais de recursos. Por isso, nós consideramos como requisitos mínimos, mesmo quando você não quer usar a desduplicação, nós consideramos que você tenha pelo menos um processador com 4 núcleos lógicos. Isso significa um processador quad-core da AMD ou um processador dual-core da Intel. Aquela tecnologia Hyper-Threading, ela conta como processadores lógicos, então um processador dual-core, na prática vira quad-core ali para o sistema operacional, e isso já atende o requisito do RPS. Em termos de memória RAM, você vai começar com 8 GB. Então, pelo menos 8 GB para qualquer servidor que vá ser um RPS. Isso se não for utilizada a desduplicação. Se você for utilizar a desduplicação, esse consumo de memória vai crescer exponencialmente. Então, é preciso usar as calculadoras, as ferramentas de dimensionamento que nós vamos apresentar a seguir para determinar qual que vai ser a especificação necessária do ponto de vista de memória RAM. E o disco, os requisitos mínimos de disco são 5 GB mínimo de espaço livre, 7 GB ou mais é o recomendado, sendo 3 GB livres na pasta temporária
e 2 GB livre no sistema, no volume do sistema, onde vão ficar alguns arquivos compartilhados. Isso sem falar dos backups, é claro. Tá? Isso aqui é na partição do sistema operacional. Então, como que você faz o dimensionamento desse RTS de maneira mais adequada? Nós possuímos algumas ferramentas para isso. A primeira delas é uma ferramenta chamada Deduplication Assessment. Essa é uma ferramenta que pode ser executada no seu ambiente ou no ambiente do seu cliente para levantar, primeiro, o volume de dados em cada servidor e, segundo, calcular os hashes. Ele faz todo aquele processamento que seria feito durante o backup com desduplicação. Ele divide os dados em blocos menores, calcula os hashes para esses blocos e faz a análise, a comparação entre esses hashes. Com isso, ele consegue apresentar para você qual vai ser o percentual de desduplicação e qual vai ser o percentual de compressão dos seus dados, do seu ambiente, quando você executar um backup deles com o DP. A partir desse valor, desses percentuais, você consegue alimentar uma planilha que é usada para fazer a definição das especificações de hardware, ou seja, determinar aí na prática quanto que você vai precisar de memória, quanto você vai precisar de CPU, quanto você vai precisar de disco para armazenamento desses backups. Então, vamos agora para a parte prática. Gostaria de começar essa etapa mostrando essas ferramentas de dimensionamento. Após vermos essas ferramentas, aí partiremos para a configuração do Recovery Point Server, a criação de um Data Store, de um armazenamento de dados dentro do RTS com o recurso de desduplicação e como nós podemos monitorar essa desduplicação, ou seja, ver os percentuais, ver quanto está ocupando no disco, onde nós podemos acompanhar esse tipo de informação dentro do ODP. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é a ferramenta de Deduplication Assessment. Essa ferramenta ela está disponível. Se você tiver interesse em obtê-la, entre em contato conosco, nós podemos disponibilizá-la. Eu vou verificar a possibilidade também de incluir no link, no e-mail de agradecimento desse webcast, o link para obter essa ferramenta e a planilha que eu vou mostrar na sequência. Então, a ferramenta de Deduplication Assessment, como eu disse, ela é utilizada para coletar os hashes dos dados dos seus servidores e estações e, em seguida, calcular os percentuais de desduplicação. Então, é preciso executar essa ferramenta em 2 etapas. A gente vai começar aqui pela coleta dos hashes. Então, basicamente, o que você vai fazer é especificar o local onde esses hashes vão ser armazenados. E esses hashes, eles podem chegar a consumir uma quantidade razoável de espaço. Então, eu recomendo que você direcione isso para um local na rede ou para algum storage, algum disco que tenha uma quantidade razoável de espaço em disco. Você vai definir o tamanho do bloco da desduplicação que você quer trabalhar. Isso aqui é um ponto muito importante na hora de planejar a sua desduplicação. Quanto menor o bloco que você trabalhar, melhor vai ser a desduplicação. Por quê? Quanto menor o bloco, maior a chance de você ter 2 blocos iguais. Porque, primeiro, os blocos são menores, então variações no conteúdo ali de um arquivo, de um banco de dados, vão afetar uma quantidade menor de blocos. Então, você tem muito mais blocos duplicados. A chance é muito maior. E, além disso, com blocos menores, você tem muito mais blocos. Então, invariavelmente, a chance de ocorrer blocos iguais também aumenta. Porém, com blocos menores,
você tem um consumo maior de recursos, justamente por gerar mais blocos, por gerar mais hashes. Então há um consumo maior de memória e há um consumo maior de processamento. Se você trabalha com blocos maiores, você tem uma eficácia menor da desduplicação, ou seja, o tamanho dos dados vai ser reduzido em um percentual menor, então você vai precisar de mais disco para guardar esses backups, porém, você vai precisar de menos memória, vai precisar de menos CPU. Então, tudo vai depender da sua necessidade. Se disco é o mais crítico para você, trabalhe com blocos menores. Se memória RAM é um problema, você pode trabalhar com blocos maiores. Então, você vai selecionar o tamanho de bloco e o tipo de compressão que você deseja testar. Tá? O ArcServe UDP, além da desduplicação, ele também comprime os dados para te dar ali o menor tamanho possível. Então, ele oferece a possibilidade de você escolher entre 3 níveis de compressão. Desligada, né, no compression, a standard, que é a mais indicada na maioria dos casos, e a máxima, que pode te dar um ganho adicional ali de 10, 15%, e pode te auxiliar se o seu espaço em disco for um problema. Tá? Geralmente, nós recomendamos manter a standard. Após fazer isso, você vai selecionar quais nós você deseja analisar. Na verdade, tem que executar essa ferramenta como administrator, porque eu tenho o AC do Windows aqui ligado. Então eu posso ir adicionando todos os nós que eu desejo analisar um por um, ou rodar essa ferramenta diretamente em cada nó, tá? As duas opções são possíveis. E o que ele vai fazer é copiar um pequeno arquivo executável para dentro dessa máquina, para que ele possa justamente realizar a análise dos dados. Então ele vai, após a adição, ele vai aparecer aqui com todos os volumes que existem nesse servidor, para que você possa selecionar aqueles volumes que você deseja analisar. Ele está demorando um pouco aqui, eu vou fechar a ferramenta, mas basicamente quando você adiciona um servidor, ele vai aparecer como nesse exemplo aqui que estava no slide, né? Ele vai aparecer aqui dentro com o volume, né? E aí, após adicioná-lo, você vai clicar em Start Collecting para fazer a coleta dos hashes. Depois que você coletou os hashes, você vai voltar aqui nessa ferramenta depois que os hashes já foram coletados, ele vai gerar lá no diretório que você especificou algumas pastas com as informações que foram coletadas ali, os hashes. E aí você vai executar novamente essa ferramenta, só que dessa vez você vai usar a segunda opção, que é o Calculate the Duplication Percentage. Então você vai especificar aonde estão os hashes que você quer analisar, o tamanho de bloco que você selecionou anteriormente, vai selecionar as máquinas que estão lá dentro do local onde esses hashes foram gerados e vai clicar em Start Calculating para que ele te gere uma análise de qual vai ser o percentual de desduplicação desses dados quando você realizar um backup.
Então ele gera esse resumo aqui. O meu volume total de dados é de 103 GB. A desduplicação, nesse caso, seria de 34%, com mais 23% de compressão. Então, essa é a forma mais garantida de você dimensionar o seu ambiente, porque você tem os percentuais exatos com base em dados reais. A partir desses percentuais, que ficam aqui nesse arquivo result.log, você vai utilizar a nossa planilha de dimensionamento, que você, precisando, pode nos solicitar também. Eu vou procurar enviar para quem participou do webcast o link para download, mas caso você esteja assistindo a gravação, você pode entrar em contato conosco para obter essa ferramenta. E aí aqui dentro dessa ferramenta você vai especificar, vai dar mais detalhes sobre o seu ambiente, como quantidade de servidores, Windows físicos, por exemplo, aqui vou dizer 10, 4 teras, a retenção que você deseja para esses backups, ou seja, o número de backups custom, que são aqueles backups frequentes que você vai fazer ao longo do dia, de hora em hora, de 15 em 15 minutos, o número de backups diários, que é aquele backup que ocorre uma vez ao dia, o número de backups semanais, o número de backups mensais. Então vamos dizer que eu faço backup de domingo a domingo, eu quero guardar os diários da minha última semana. Meu backup de sexta-feira, considerando um backup semanal, eu quero guardar as 5 últimas sextas-feiras, ou seja, as 5 últimas semanas. E o último dia do mês eu faço um backup que eu considero mensal e eu quero ter uma retenção de 1 ano, por exemplo. Então, com base nessa retenção, essa calculadora vai conseguir determinar o percentual de hardware necessário. Eu também posso fornecer a minha quantidade de máquinas virtuais, por exemplo, 50 com mais aproximadamente 8 tera de dados. Eu vou fornecendo as informações aqui conforme o meu ambiente. Uma informação importante para calcular o dimensionamento desse hardware é qual que é a projeção de crescimento dos dados. Então, quanto que se espera de crescimento de dados anualmente nesse ambiente? E qual que é a estimativa de modificações desses dados entre os backups? Ou seja, qual que é o percentual de dados modificados diariamente? Então, geralmente 5% é um bom número, de 3 a 5% costuma ser bastante realístico. Mas existem ambientes que têm alterações maiores ou menores. Então você deve selecionar de acordo com o seu caso. Existe a opção de consolidar todas as funções do DT em um único equipamento ou desmembrar essas funções em diferentes equipamentos. Por exemplo, como eu mostrei naquele slide de arquitetura, ter ali uma máquina para console, uma máquina para RTS, uma máquina para o proxy das máquinas virtuais, etc. Ou eu poderia selecionar sim aqui e consolidar isso em um único equipamento. No meu caso eu vou desmembrar para a gente ver a especificação do RTS em si. Você também tem a opção de ativar ou não a migração dos backups para fita, se você quer ou não replicar esses dados entre diferentes RTS, e se você deseja ou não usar a desduplicação. Se você não quiser usar a desduplicação, você precisa fornecer apenas o percentual de compressão estimado. Se você for usar a desduplicação, aí você deve selecionar qual que é o perfil de desduplicação que você deseja. E aqui uma ressalva importante. A ferramenta ela traz 3 perfis: maximizar a economia de disco, equilibrado e minimizar consumo de RAM, que são perfis pré-definidos com base em valores padrão de mercado. Ou seja, maximizar a economia de disco parte do princípio de uma desduplicação de 50%.
minimizar consumo de RAM, usa blocos de 32, então ele trabalha com uma desduplicação bem menor, na casa dos 15%. Então, são valores estimados que podem variar para mais ou para menos no seu ambiente. Então, se você deseja ter a especificação mais correta possível, você deve selecionar a opção de personalizar parâmetros, e aí você pode informar aqueles números que você obteve aqui com o Deduplication Assessment. Então, por exemplo, uma desduplicação de 34%, uma compressão de 23%, trabalhando com blocos de 4K. E com base nesses detalhes, eu vou dimensionar o hardware. Na guia de hardware aqui, onde são exibidas as especificações, existem alguns campos que podem ser ajustados. Por exemplo, para quanto tempo você quer ajustar esse hardware? Você quer que esse hardware tenha uma durabilidade de quantos anos? 3 anos, 5 anos? Porque aí ele vai levar em conta aquela projeção de crescimento anual para definir o volume de dados daqui a 5 anos e projetar o hardware com base nesse volume. O padrão é 3, você pode alterar. E aí outro campo que você pode alterar aqui nessa planilha é se você quer utilizar discos SSD para os hashes ou não, ou se você quer comparar as duas especificações, que é o padrão. Então ele mostra quanto que você precisa de memória com um disco SSD e quanto você precisa de memória sem um disco SSD. E aí ele vai te exibir as especificações de cada um dos servidores necessários para o ambiente que você informou ali na entrada dos dados. Então, por exemplo, para esse cenário aqui, que é um cenário com volume grande de dados, 12 teras, eu precisaria de um servidor RTS com uma quantidade expressiva de memória RAM aqui, porque eu usei blocos de 4K, que são os blocos que demandam mais recursos, e o meu percentual de desduplicação não foi tão alto. Eu consegui apenas 34% de desduplicação. Então, para esse cenário, seria preciso um servidor com 240 GB de RAM, sendo que 230 seriam só para o armazenamento dos hashes. Se houver a possibilidade de usar discos SSD, essa especificação cairia drasticamente, com 24 GB de memória somente, e um consumo muito menor de memória para os hashes, apenas 12 GB. Então, você pode optar entre uma dessas duas opções. Ou, se você não estiver satisfeito com o resultado, você poderia trabalhar com outro tamanho de bloco. Por exemplo, eu vou ajustar aqui para blocos de 32K. Meu consumo cai expressivamente. Minha memória RAM, mesmo num cenário sem SSD, também cai drasticamente se eu usar blocos maiores. Só que aí eu preciso levar em conta que, possivelmente, eu fiz esse cálculo aqui anteriormente, com blocos de 32, os meus percentuais de desduplicação caem um pouco. Por exemplo, nesse meu ambiente aqui, por exemplo, ele cai de 34 para 24 e a compressão fica mais ou menos estável. Então eu vou precisar de menos memória, mas eu vou precisar de mais disco. Então essa calculadora ela é fundamental para que você determine e dimensione o seu RTS adequadamente para usar a desduplicação. Então, recomendo que você obtenha conosco essa calculadora para fazer o cálculo correto na hora de determinar esse hardware. Bom, visto o dimensionamento, vamos para a configuração disso dentro do UDP. Já estou utilizando aqui o Update 3, que foi lançado agora no final de fevereiro. Ele traz alguns relatórios adicionais,
né, nessa guia chamada Dashboard, e ele traz aquela antiga guia que se chamava Dashboard, onde ficavam os status dos backups. Essa guia foi renomeada para Jobs, onde você consegue ver o status de todos os jobs, todas as tarefas executadas, né? Então essa foi uma das modificações que vieram no Update 3. Para configurar a desduplicação no VT, a primeira tarefa a ser realizada é configurar o Recovery Point Server. Então, adicionar um RPS, se você ainda não tiver, né, você vai fazer isso na guia Resources, abaixo do grupo de Destinations, na opção Recovery Point Servers. Aqui serão listados todos os seus servidores com a função de RPS. Se você quiser utilizar um deles, você já pode criar um Data Store diretamente aqui dentro. Se você quiser adicionar um outro servidor para ser um RPS, você pode fazer isso por aqui. Ele instala para você a função de RPS e faz toda a configuração necessária. Depois que eu adicionei o meu RPS, o passo seguinte é criar um Data Store aqui dentro. Para isso, eu seleciono o RPS onde eu quero criar o Data Store, né, sempre selecionando o nome do servidor, clico com o direito sobre ele e aí eu tenho a opção de Add a Data Store. Vai ser aberta para mim a janela de criação desse Data Store. Primeira coisa que eu vou definir é o nome desse meu Data Store. Por exemplo, vou chamá-lo de DS02 _DD de desduplicação e o tamanho de bloco que eu vou utilizar. A nossa sugestão é que você sempre procure utilizar algum tipo similar de nomenclatura, para que você saiba o que esse Data Store faz. Por exemplo, se ele não é um Data Store de deduplicação, você poderia chamar ele de comp, né, que ele é um Data Store, por exemplo, só de compressão. Né? Então, algo que te ajude a saber o que esse Data Store faz, sem precisar ficar acessando a configuração dele. Quando eu uso desduplicação no DT, eu preciso fornecer 4 diretórios para esse meu Data Store. Se eu não utilizo a desduplicação, eu preciso fornecer apenas um. Tá? Mas aí eu farei apenas compressão. Tá? Então, quando eu não utilizo a desduplicação, eu vou especificar apenas uma pasta que será o meu Backup Destination Folder. Ou seja, o destino de todos os meus backups. Então, nessa pasta, nesse diretório que você especificar, serão armazenados os dados, os backups, os catálogos, todas as informações geradas pelo UDP. Se você especificar o uso da desduplicação, esse diretório ele deixa de ser o destino dos backups. Ele passa a ser apenas o local onde vão ficar os metadados, ou seja, os arquivos de configuração do Data Store, os catálogos e os ponteiros, que são arquivos de referência para que seja possível visualizar e acessar os dados que ficam nos outros 3 diretórios. Tá? Então, o consumo de espaço desse diretório é pequeno quando você usa a desduplicação. Então, vou selecionar aqui um local no disco onde eu vou gravar esses dados. Eu posso habilitar a compressão, então mesmo que eu faça a desduplicação, também é aplicada uma compressão adicional para reduzir ainda mais o tamanho dos backups. E aí eu posso escolher o tipo de compressão aqui, sendo que a Standard é a mais recomendada na maior parte dos casos. Obrigado. Eu também vou precisar especificar 3 diretórios, um diretório para os dados, um diretório para os índices e um diretório para os hashes. Apenas relembrando aquele diagrama que eu mostrei para vocês, de como funciona a desduplicação, ele segue exatamente
essa metodologia aqui. Um diretório para os blocos, um diretório para os hashes e um diretório para os índices. Então, eu vou fornecer esses 3 diretórios aqui para o UDP. Após fornecer os diretórios, eu posso informar o UDP se o diretório que eu selecionei para abrigar os hashes é um disco SSD ou não. Então, nós vimos ali na calculadora que há uma variação brusca na quantidade de memória RAM consumida quando um disco SSD é utilizado. Então, se você tem a possibilidade de colocar os hashes no SSD, você deve marcar essa caixinha aqui para que o UDP saiba disso. Caso contrário, se você não marcar essa caixinha, 100% dos hashes, além de serem gravados no disco, como uma segurança, eles serão carregados em memória RAM. Em seguida, você deve especificar qual que vai ser a alocação de memória para a desduplicação, ou seja, qual que é o máximo de memória que a desduplicação pode consumir no seu servidor, e o tamanho de bloco. Então, é importante definir o tamanho de bloco adequadamente desde o início, pois não é possível alterá-lo. Caso você escolha, por exemplo, blocos de 4K, e aí o seu servidor fique sem memória e você queira mudar para um bloco maior, você não tem como fazer isso. Você tem que criar um novo DirectStore e migrar os dados de um para o outro manualmente, e depois remover o DirectStore anterior. Então, é um processo bastante trabalhoso, por isso, pensem e planejem adequadamente o tamanho de bloco mais adequado para a sua necessidade desde o início. Terminada a configuração, eu vou salvar o meu DirectStore. Deixa eu só verificar se os diretórios estão vazios. Então, basta salvar a configuração, o DirectStore já estará pronto para receber os backups. Então, basicamente, essa é a configuração da desduplicação no UDP. Sempre que eu criar um plano de backup, seja qual for o tipo dele, um plano de backup com ou sem agente de máquinas Windows, de Hyper-V ou de VMware, se eu especificar como destino desse meu plano de backup um DirectStore onde a desduplicação esteja ativada, esses backups serão executados usando a desduplicação. Então, eu vou mandar executar um backup aqui de uma máquina. Eu vou mandar fazer um backup full, mesmo já tendo backups full anteriores armazenados, justamente para que vocês vejam a desduplicação em ação. Ao realizar um backup full apontado para um DirectStore com desduplicação que já contém um backup full anterior dessa máquina, por exemplo, eu verei um nível elevadíssimo de desduplicação, como vocês podem visualizar aqui, 98% praticamente de desduplicação, mais a compressão aqui de quase 80%, então uma redução total do volume de dados de 99,8%. E isso é o volume de dados que está sendo reduzido na origem. Então, eu estou reduzindo em 99% também aquilo que precisa ser enviado pela minha rede. Então, há diversos ganhos. Economia de disco, economia de banda, redução do impacto dos backups e
redução do tempo necessário para realizar esses backups. Né? Por eu não precisar enviar essas informações, vejam que o meu throughput aqui ele é elevadíssimo. Né? Então esse backup vai ser concluído em alguns poucos segundos, 1 minuto no máximo aí desse servidor. Quando eu quiser monitorar a minha desduplicação, existem alguns locais onde eu posso consultar mais detalhes. O primeiro deles é sempre aqui na gestão dos Recovery Point Servers. Aqui eu consigo ver em cada dele store quanto que eu tenho de informações protegidas, ou seja, qual que é o total de dados armazenados, o total de dados brutos dentro desse dele store, o quanto eu estou conseguindo reduzir com o uso da desduplicação desse volume aqui, quanto que eu estou conseguindo reduzir com a compressão, o percentual total de redução e o espaço que isso está ocupando no disco. Ou seja, aqui nesse meu cenário eu tenho 46 quase GB de dados, consumindo apenas 11 GB de espaço no disco. Para mais detalhes, eu consigo selecionar o meu store e acompanhar aqui na minha barra de detalhes na direita, né, no meu painel de detalhes, abaixo de status, eu consigo ver o quanto esse Data Store está consumindo de espaço em cada um dos diretórios que eu especifiquei. Parando o mouse sobre ele, eu consigo ver, por exemplo, que no Backup Destination estou consumindo 374 MB, em Data Destination 10 GB, que realmente é o diretório onde vai ficar a maior parte dos dados, diretório de Index, mais 200 e poucos MB, e o diretório de hashes, 500 e poucos MB. Eu também consigo ver quanto que eu estou consumindo de memória nesse momento, 274 MB. Então, esse é um dos locais onde você pode acompanhar o seu Data Store. Outro local é aqui nos relatórios, onde você consegue ver esse relatório de Data Distribution on Media, que te mostra o volume total de dados que você tem armazenados e o quanto isso está consumindo no disco. Então é basicamente aquela mesma informação, só que aqui ele mostra para todo o seu ambiente, para todos os seus backups, e não especificamente de um único Data Store. Com isso, você consegue ter uma ideia do quanto que você está ganhando com o uso da desduplicação como um todo. E aqui no novo dashboard, adicionado no Update 3, você consegue ver essa mesma informação aqui. O quanto que você tem armazenado de dados restauráveis, de dados brutos, e o quanto que isso está consumindo no disco em todo o seu ambiente. Então, você consegue comprovar o valor e os benefícios da desduplicação dessa forma. Um ponto que vale a pena ressaltar para finalizar o webcast de hoje e abrirmos para perguntas e respostas é que se o RTS for mal dimensionado e a quantidade de memória disponibilizada acabar, o Data Store ele vai entrar no que a gente chama de modo degradado. Ele vai ficar com um X aqui no status, e ele vai ficar em modo somente leitura, ou seja, ele vai apenas permitir que você recupere os backups que estão armazenados ali, mas não que você grave novos backups. E a única forma de trazer esse Data Store de novo para o seu funcionamento é alocar mais memória para ele. Bom, com isso nós encerramos o conteúdo de hoje. Para mais informações sobre as nossas soluções, convido vocês a acessar o nosso portal arcserve.com.br para download de trials, documentação técnica, comparativo com outras ferramentas, PDF de produto, enfim, casos de sucesso. Tem bastante informação relevante no nosso portal e qualquer dúvida também fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Então, gostaria de abrir agora espaço para perguntas e respostas. Vou começar pelas perguntas que já estão no chat. Caso alguém queira fazer uma pergunta pelo microfone, fique à vontade para tirar do mudo e fazer a sua pergunta também. Bom, aqui no chat nós temos uma pergunta do Felipe.
né, se esse dimensionamento pode ser feito em servidores Linux também. Também, Felipe, não sei se você reparou ali na calculadora, tinha ali dos primeiros campos era se desejava-se fazer a proteção de servidores Linux também. É só selecionar que sim, colocar quantidade, volume, e aí ele vai criar e incluir a especificação para proteger esses servidores Linux. O Adriano perguntou como fazer uma imagem de um banco de dados. Bom, na verdade, Adriano, nós fazemos a imagem do servidor onde está esse banco de dados, né? Então, se for um SQL, por exemplo, rodando em um servidor Windows, na hora que nós gerarmos esse snapshot ele usa ali os VSF Writers para comunicar as aplicações, os bancos de dados que estão rodando naquele servidor de que está ocorrendo um snapshot, de que está ocorrendo um backup e garantir a integridade desse banco de dados. Então, a partir desse snapshot do DT, você consegue recuperar tanto a imagem completa quanto aquele banco de dados que você quer proteger. No caso de Linux, o cenário é similar, né? Como não existe o papel do RPS, aí nós disponibilizamos alguns scripts para manipular, por exemplo, bases de dados Oracle, MySQL, e assegurar que esse backup ocorra de forma íntegra. O Felipe perguntou se aquele software que analisa está disponível para Linux também. Infelizmente não, Felipe. Por enquanto, aquele software só consegue analisar ambientes Windows, né? Então, para Linux, somente com a planilha realmente, né? Com base em valores estimados. Bom, o Adriano pediu aqui no chat o meu e-mail de contato. Eu acho que é interessante compartilhar com todos também. Se vocês tiverem mais dúvidas posteriormente, vocês podem mandar um e-mail para mim no everton.cardoso com s @arcserve.com, everton.cardoso@arcserve.com. Fiquem à vontade para me enviar suas dúvidas e questionamentos aí, caso surja algo posteriormente. Alguém tem mais alguma pergunta no chat ou queira fazer pelo microfone de repente? Bom, acredito que não haja então mais dúvidas. Eu agradeço então imensamente a presença, a participação de todos vocês. Espero que o webcast tenha sido relevante. Fazemos esses webcasts técnicos mensalmente, sempre tratando de algum tema, algum assunto importante sobre o ArcServe DT. Então, procurem acompanhar aí as nossas notificações por e-mail, nosso portal, para se inteirar dos próximos webcasts. Obrigado e até a próxima.